correndo aí. Vem aqui, Lucas, rapidinho, corre aqui para me te mostrar um negócio aqui, que eu quero que você passe aí para mim. Querido, nós nascemos para fazer a diferença e a Bíblia diz que nós não somos um acidente, amém? Diga glória a Deus. Nós não somos um acidente. E para você descobrir que nós não somos um acidente, você vai abrir comigo a sua Bíblia em Isaías 44. Abre aí rapidinho. Isaías 44. Isaías, colocou aí já para a gente? Isaías 44, 2. Pode jogar o texto aí para a gente, por favor. Vamos ver se esses meninos estão rápidos. Hoje o Juninho não está lá não, o Juninho que é o rei da Bíblia virtual. Juninho, eu estou achando que... Aí ó. Isaías 44, 2, achei primeiro, vou ler. Assim diz o Senhor que te fez e te formou desde o útero, o qual te ajudará. Não temas, ó Jacó, meu servo, e tu, Jesurum, a quem eu tenho escolhido. Querido, essa é uma palavra profética que saiu da boca do profeta Isaías. E essa é uma palavra que fala sobre o nascimento e o propósito. Diga assim, eu não posso. Diga mais alto, eu não posso, eu não devo temer, porque quem me formou, me criou, foi o Senhor. Diga glória a Deus. Querido, quem criou você foi Jesus. Quem te deu vida foi Jesus. Quem te segurou no ventre da sua mãe foi Jesus. Foi Deus quem criou essas coisas. Se você está aqui hoje, é uma permissão do Senhor. Se alguém deixa de estar aqui hoje, é uma permissão do Senhor. Nós temos que entender que há sim propósito de Deus em todas as coisas. Diga amém. Há um propósito de Deus na sua vida. Não estamos aqui ao acaso. Albert Einstein, ele deixa claro em algum dos seus ensaios que a vida ela não é um mero acidente. Então talvez, querido, você alguma vez quer ver como que é certeiro e vai no seu coração, não é profético, mas vai no seu coração. Talvez algum dia você se perguntou o porquê da vida, o porquê da existência, o porquê do sofrimento, o porquê do calor. Diga glória a Deus. Talvez você se perguntou o porquê de certas coisas, o porquê da maldade. E eu não estou te julgando, esses questionamentos podem sim existir, mas eles jamais devem se tornar uma certeza no seu coração. Você tem que ter uma única certeza na sua vida, que Deus já te estabeleceu com um propósito. Diga, nós nascemos para fazer a diferença. Pronto, querido, nós nascemos para fazer a diferença. Nós nascemos para transformar. Nós nascemos para contagiar. Nós nascemos para modificar. Nós nascemos para sermos pessoas relevantes. E pessoas relevantes não têm um microfone na mão. Pessoas relevantes não têm um CD gravado. Pessoas relevantes, querido, não são pessoas comunicativas. Pessoas relevantes são pessoas. São pessoas que não escondem os seus sentimentos. Se é para você chorar, chore. Por que não? Se é para você sorrir, sorria. Se é para você desfrutar, desfrute. Se é para você viver, seja intenso e viva. Jesus era intenso na sua vida. Jesus é intenso. O Flávio ministrou esses dias sobre um Jesus humano, da humanidade de Jesus. Quer um exemplo? Quando Jesus, em determinado momento ele está andando, chegam alguns servos de Marta e Maria, suas amigas. E aqueles servos dizem o seguinte: olha, o seu amigo Lázaro, ele está doente.
As suas amigas te chamaram, vá atrás, vai lá agora, ajude Lázaro. Jesus sai em direção a Lázaro. Só que devido ao tempo de viagem, durante o caminho, uma das irmãs vem até Jesus e começa: mestre, ele morreu. Se você tivesse chegado a tempo, seu amigo não estaria morto. Só que Jesus já havia adiantado para os servos das irmãs que essa enfermidade não era para a morte, mas para que o nome de Deus fosse glorificado. Jesus já havia antecipado a sentença. Jesus disse o seguinte: ele não vai morrer. Deu para entender? Diga assim: Jesus sabia que Lázaro não iria morrer. Amém? Só que aí quando Jesus vê as irmãs chorando, a Bíblia diz que Jesus chorou. Peraí, pastor Nelson, por que Jesus chorou? Se ele sabia que Lázaro iria ressuscitar, por que ele chorou? Porque Jesus, querido, ele tem propósito. Mas o propósito de Deus nunca fez, o propósito de Jesus nunca suprimiu a sua parte humana. O propósito de Jesus nunca modificou a humanidade dele enquanto ele esteve na terra. O propósito de Jesus foi vivido de maneira integral. Mas por que Jesus chorou? Por causa de Lázaro? Por que Jesus chorou? Porque ele viu as irmãs chorando. E está escrito na minha Bíblia e na sua Bíblia: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Vai ter momentos na sua vida que você não vai ter motivos para chorar, mas você vai ter que ser choro ao lado de alguém. Vai ter momentos na sua vida que você vai estar com aquela vida que está aquela, desculpa a palavra se você é religioso, sua vida vai estar uma desgraça. Mas você vai ter que sorrir com os que sorriem, com os que se alegram. Algumas vezes você vai passar por cima do seu sentimento para viver a alegria de alguém. Não seja uma pá de cal, não seja uma pá de areia na alegria das pessoas. Muito pelo contrário. Já viu aquelas pessoas que você chega cheio de sonhos para contar para ela? Mas você veio com tanta alegria para perto de mim, eu estou tão triste. Irmão, sorria. Viva. Contagie. Se alegre. Se alguém ganhou um filho, dê os parabéns, envie uma mensagem. Se alguém perdeu alguém, vá atrás, mande uma mensagem. Chore com os que choram, se importe. Nós nascemos para fazer a diferença, não nas nossas vidas, mas na vida do outro. Nós nascemos para fazer a diferença, não no nosso currículo, mas nós nascemos para, nós existimos para fazer a diferença na vida daqueles que precisam. Nós tivemos agora o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. E quantas pessoas, queridos, perdem a sua vida por falta de um abraço? Quantas pessoas perdem a sua vida porque muitos de nós não batemos a mão no peito e falamos o seguinte: olha, venha, vamos, deixa eu te ajudar. Eu tenho uma experiência como essa. 1 ano e meio atrás, mais ou menos, o Kingdom School estava alavancado. Todo lugar que a gente chegava tinha 1 ou 2 escolas, 3 escolas para fazer. Nós chegamos aí finais de semana para outras cidades e as pessoas falarem: pelo amor de Deus, fica aqui uma semana, faz todas as escolas. A gente teve prefeito, a gente teve juiz, a gente teve de tudo atrás da gente. E aí eu me lembro bem que teve uma escola de Patos de Minas que nos chamou. E querida, eu não sei quais os motivos, mas os motivos não interessam. Quando a situação são vidas, você jamais vai ter motivos, você não vai ter motivos para não servir. Eu sei que eu não fui. Na semana que nós não estivemos no colégio, 2 meninas suicidaram, pulando do 3º andar do colégio. Uma em uma semana e a outra na outra. Pastor Nelson, como você fica? Mal, querido. Eu emagreço, eu choro, eu me culpo, eu peço. Entenda, não como uma heresia, mas eu peço para morrer. Mas nós não fomos. É situação de vergonha, querido. Mas eu não fui. Eu nasci para fazer a diferença. Eu não posso aceitar isso na minha vida.
Eu não estou te dizendo que se eu fosse naquela escola, as meninas não iriam tirar a vida delas. Eu não estou te dizendo isso, porque eu não sou Deus, amém? Mas eu estou te dizendo que há possibilidade, porque eu nasci para fazer a diferença. Você nasceu para fazer a diferença. Pastor José Rodrigues da MCM, ele diz o quê? Vidas valem mais que coisas. Coisas, queridos, elas estragam. Coisas, elas perdem a validade. Coisas, elas são substituíveis. 30 anos atrás, 10 anos atrás, esse microfone, sei lá, 5, deveria ser o melhor microfone que tinha. Hoje ele talvez é um dos piores microfones que tem. Alguns anos atrás a gente substituiu esse púlpito. Daqui uns dias nós vamos substituir de novo. Afinal de contas, coisas são descartáveis. Essas cadeiras, elas não valem nada. Afinal de contas, são coisas. Daqui uns dias, esse prédio, esse galpão vai precisar de reforma. E nada vai ficar aqui, por quê? Porque coisas não valem nada. Vidas valem mais que coisas. Vidas valem mais que o nosso dinheiro. Nós, eu afirmo, nascemos para fazer a diferença. Diga assim, levante a sua mão e diga, eu nasci para fazer a diferença. Na sua casa, querido, na sua família, nas pessoas que estão à sua volta. Você nasceu para fazer a diferença. Jesus está dizendo que havia um propósito, que Ele já nos conhecia antes. E olha o que a Bíblia diz em Filipenses. Abre aí comigo em Filipenses. Filipenses 1. Abre aí. Deixa sua Bíblia aberta em Filipenses 1. Deixa assim que eu já vou falar já o texto. Deixa aí a galera do audiovisual também. Filipenses 1. Presta atenção aqui. Pastor, mas eu comecei tanto tempo atrás empolgado. Fiz um encontro com Deus, ou fui para o Kingdom School, ou eu estava em uma célula, eu comecei empolgado. As coisas estavam dando certo. Eu vi, eu aconteci, eu presenciei milagres. Pastor, a minha casa começou a mudar. Pastor, anos atrás, a minha conversão, as coisas se alavancaram, a minha vida financeira. Mas de repente, pastor, eu comecei a me arrefecer. Eu comecei a desistir. Eu comecei a deixar as coisas de lado. E agora eu acho que eu não consigo mais. Sabe qual é o grande problema, querido? Você ainda acredita que é você que está fazendo a sua vida. Você ainda acredita que depende só de você. E não é assim. Você entra com a sua vida, Jesus entra com a vida dele. Você entrega a sua vida, Jesus te entrega a vida dele. E aí o propósito ele já é dos dois, amém? Olha lá em Filipenses 1:6, olha o que está escrito. Olha o que Paulo está falando. Filipenses 1:6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Estou convencido. Paulo está fazendo o seguinte, Paulo está falando assim, olha, Alessandra, Paulo está fazendo o seguinte, olha, eu sei, Alessandra, de que aquele que começou na sua vida, quem começou a obra na vida da Alessandra? O Espírito Santo de Deus, diga aleluia. O Espírito Santo de Deus começou. Então quem começa, querido, termina algo. Quem começa não passa para outra pessoa a responsabilidade. Então, Alessandra, seja convicta de que a responsabilidade pela sua vida, ela é daquele que começou a boa obra, o Espírito Santo de Deus. O problema, pessoal, aqui existem pessoas tirando a responsabilidade e querendo fazer na força do seu braço. Diga assim, eu sou forte quando eu sou fraco. É isso que a Bíblia diz. É quando eu sou forte, quando eu sou fraco que eu me torno forte. Por quê? Fraco na ideia de que sou eu que faço na minha vida. Forte na dependência de quem faz na minha vida. Querido, não existe talento. Sabe que eu falo tudo que vem à minha cabeça, né? Vou abrir algumas coisas para você. Sabia que esse pastor aqui, 90% das vezes que eu vou pregar, eu dou uma diarreia. E não é porque eu tenho um intestino bom não, querido. É porque eu sei que não sou eu. Não é um dom. Não é só isso.
Porque falar até o papagaio fala. Uma coisa é você subir aqui baseado no seu dom, no que você pode fazer. Outra coisa é você subir aqui baseado naquilo que Ele pode fazer através da sua vida. Afinal de contas, quem nos capacita é o Espírito Santo de Deus. Você nasceu com um propósito de fazer a diferença, porque você não nasceu segundo a sua vontade. Ou foi você que escolheu nascer? Se você escolheu nascer, levante a sua mão e nos ensine a maneira. Eu não escolhi João Pinheiro, eu não escolhi nascer, mas há um propósito naquele que me fez. Tá aí, eu sei qual é o seu problema. Seu problema, querido, é que quando você escuta nasci para fazer a diferença, você está pensando em coisas grandes. Você ainda de repente tem uma mente limitada ao nosso contexto contemporâneo, aonde a vaidade é ter seguidores, aonde a vaidade é ter o dinheiro. Talvez a sua mente ainda está limitada a pensar que quem faz diferença é quem tem, é quem pode. Eu vou te falar que a diferença jamais vai ser feita através das pessoas que têm dinheiro. Porque se os ricos fizessem tanta diferença no mundo, hoje talvez a situação de muitas pessoas fosse diferente. Ter dinheiro não é um problema. O problema é o dinheiro te ter. Ter amigos não é um problema. Um problema é os amigos se tornarem o seu dono. Dinheiro nos corrompe, pessoas nos corrompem, títulos nos corrompem, instituições nos corrompem, igrejas nos corrompem, religião nos corrompe, tradição nos corrompe, família nos corrompe. Mas nós nascemos para fazer a diferença e não sermos corrompidos. Diga glória a Deus. Eu vou passar um vídeo aqui para você e nós continuamos essa ministração por mais alguns minutos. Quantos estão sendo edificados? Levante sua mão. Quem tá recebendo de Deus? Amém? Então prepara aí que agora o negócio vai ficar feio pro seu lado, amém? Preste bastante atenção nesse vídeo. Apaga as luzes, por favor. Preste bastante atenção. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. يلا لا توسع. يلا يا ابني القطر هيمشي.
Uma pessoa apta, pronta para ensinar. Hoje eu fiquei muito triste, querido. Eu mostrei esse vídeo para uma pessoa. E a primeira coisa que essa pessoa percebeu, ela olhou e falou assim: nossa, aquele menininho tinha um olho tão gordo que o outro perdeu o sapato. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo, ele terá o quê? Luz. Mas se os nossos olhos forem maus, as trevas hão de nos consumir. Querido, preste atenção. Talvez você está vivendo uma vida apática. Uma vida apática é diferente de uma vida empática. Uma vida apática é uma vida que olha só para si. Olha a nossa volta, quanto problema. Quantas coisas nós podemos fazer para o nosso próximo. Quantas coisas nós podemos fazer para aqueles que estão na nossa casa. Não queira fazer a diferença no mundo se você não faz a diferença para as pessoas que estão ao seu lado. Não queira mandar dinheiro para o Sudão, para o Quênia, para a China, se você não consegue ajudar financeiramente as pessoas que estão à sua volta. Nós nascemos para fazer a diferença. Se você, querido, é uma bênção perto de mim que sou o seu pastor, mas na sua casa você age como um demônio, está tudo errado a sua vida. Porque você é seletivo. Você escolhe quem você vai aceitar. Afinal de contas, ele está chegando agora, vamos aceitar ele do jeito que ele é. Afinal de contas, ele é o pastor da minha igreja, ele é o meu líder. Com todas as pessoas uma simpatia. Mas quando entra em casa, fechado, rígido, ama abraçar todos, mas os filhos ficam largados. Querido, que mundo nós estamos? A Bíblia diz para você o quê? Você ser alguém apto a ensinar a todos que baterem a sua porta. A Bíblia diz para você ser alguém o quê? Que se humilha. Ela fala que o servo é quem faz isso. Cara, quando eu vi esse vídeo, eu fiquei muito estremecido por dentro. Me vem à mente que ainda há esperança, querido. Ainda há esperança. Nós ainda podemos fazer a diferença. E eu quero que você saia daqui hoje pronto para fazer a diferença. Tem muitas pessoas que querem trazer todo mundo para a igreja. Uau, isso é demais. Eu quero ver essa igreja cheia, querido. Mas eu quero que algumas pessoas entrem daquela porta para dentro, com uma história dentro delas. Pastor, eu estou aqui porque Mateus cuidou tanto da minha vida, que eu fiquei com vontade de conhecer o lugar que ele se inspira. Pastor, eu estou aqui porque a Tainá, ela foi uma bênção assim na minha vida. A Jennifer, elas me ajudaram tanto. Eu falei assim, não tem alguma coisa diferente na vida dessas pessoas. Pastor, eu decidi pisar nessa igreja porque a Vânia, ela me fez uma visita. E ela não olhou só as necessidades que eu tinha de ordem social. Ela olhou as necessidades que eu tinha espirituais. E eu falei, não, eu preciso ser como ela, querido. O problema é que nós acreditamos que a solução das pessoas está da porta para dentro. E é uma grande mentira. As soluções não estão aqui. As soluções estão em nós. Se você começa a se tornar humano como Jesus, vivendo como Jesus, agindo como Jesus, se movendo como Jesus, sentando como Jesus, olhando como Jesus, abraçando como Jesus, esqueça a sua roupa, esqueça as coisas pequenas, as minúcias que nos afastam uns dos outros. Uns são da paz do Senhor, outros são do beleza. Uns são da tatuagem, outros são do corpo nu, sem nada. Uns são da fazenda, outros são de granja. E aí, nós vamos nos apegar àquilo que nos separa? A cor do seu cabelo é muito pequena perto do sacrifício de Jesus. A sua etnia, a sua raça é muito pequena perto do sacrifício de Jesus. O seu poder aquisitivo jamais pode ser uma barreira entre nós, porque é muito pequeno perto do sacrifício de Jesus. A roupa que você usa não deveria ser um impedimento para andarmos juntos, porque é muito pequeno
perto do sacrifício de Jesus. O pecado que está na sua vida é muito pequeno perto do sacrifício de Jesus. O problema é que somos extremamente seletivos. Quando olhamos para alguém menos favorecido, já esperamos algo ruim. Isso é verdade, querido. E nós estamos aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui e nós nascemos com um propósito diferente. Diga amém. Parece que você está meio chocado. Parece que você está meio assustado. Querido, tem dias que eu estou aqui na igreja e eu sento aqui assim, ó, ou ali, e eu olho para aquele lado. Eu vejo aqui nessa cadeira o pastor Denner sentado, e eu vejo uma pessoa que no meu primeiro ano de conversão ficou sempre do meu lado, me ensinou tudo que eu precisava aprender, ficou chato no meu pé para mim ir para uma célula, não aceitava eu faltar de culto com uma desculpa qualquer. Eu vejo alguém que se importou. Quando eu olho a minha irmã ali, Adriele, levanta a mão. Eu me lembro do pai dela, do pastor Lélio, que quando tinha 1 ano e pouco que eu estava em Patos de Minas, falou: você vai andar comigo, você vai caminhar comigo, ao ponto de me levar para a casa dele. Eu morei na casa dele. Eu convivi, querido, com pessoas que nasceram para fazer a diferença. Então eu não aceito ser uma pessoa que nasceu só para viver a minha vida. Eu convivo com um pastor que dedicou mais de 30 anos da vida dele ao evangelho, e que quando decidiu fazer outras coisas da sua vida, ficou com uma mão na frente e uma atrás. Um homem que batalhou para manter a sua família. Eu convivo com pessoas que nasceram para fazer a diferença. Então eu não quero ser só mais um. Eu quero ser alguém que vai além. As pessoas, querido, precisam de palavra, porque ela nos ensina que nem só de pão viverá o homem. Diga amém. Só que ela também nos ensina que nós devemos levar alimento ao necessitado. Antes de ensinar que nem só de pão vive o homem, trabalhe com cestas básicas, lanches e alimento. Porque quem entende que nem só de pão vive o homem? Quem um dia pelo menos experimentou o que é se alimentar. O problema é que a gente quer oferecer, é assim, né? Ó, deixa eu te falar, você está aqui, mas Jesus vai mudar a sua história. O choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Prepara, viu? Deus tem algo para você. Galera, vamos continuar. E deixa o irmão lá. Adianta. Não, que hipocrisia é essa? E ele fica lá com aquele tanto de trem na cabeça. Ou então o cara está lá com fome, 3 dias sem comer nada. Não interessa se ele usou droga, se ele estava cachaça, o que foi. Chega lá e fala assim: vou ser espiritual. Deus mandou eu te dar essa Bíblia. Mas não mandou você dar comida, não mandou você ajudar. Como é assim? Você nem sabe se ler. Você está entendendo o que eu estou falando? Fazer a diferença, querido. Faça a diferença. Saia da caixa. Vá além. Crie situações. Mova. Observe. Olha o que a Bíblia nos garante. Abre em Efésios 4. Efésios 4 para a gente, rapidinho. Do 1 ao 3. Coloca o texto aí para a gente. Efésios 4, do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, aqui é Paulo, viu? Que andeis como é digno da vocação como foste chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando diligentemente, ou assiduamente, ou com cautela, ou com esmero, guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Deixa aí para mim rapidinho. Existe uma história que é mais ou menos assim. Alguns alpinistas, 2 amigos de alpinistas, verdade não, mais amigos de alpinistas, decidiram fazer uma escalada ao Monte Everest. Eles foram ousados porque eles decidiram subir o pico do monte pelo lado norte
e descer pelo lado sul. Algo inimaginável. Ao longo do caminho, aquela equipe foi ficando rasa, rala, enxuta. Alguns alpinistas desistiram. Alguns começaram a ter os seus pés congelados. Alguns voltaram para trás. Outros conseguiram comunicar via rádio e foram resgatados por equipes de resgate. Mas quando desciam a montanha, 3 dos alpinistas sobraram. Aqueles 3 alpinistas fizeram uma reunião, porque eles já estavam desgastados. E os 3 começaram a discutir. Um virou e falou o seguinte: se nós continuarmos assim, nenhum de nós vai chegar com vida. E eles falaram: não, mas vamos tentar, vamos revezando. Um vai na frente do outro, tampando a nevasca. Depois de tempo em tempo, o outro substitui. Enquanto eles andavam, eles perceberam que só tinha 2, um caiu. Eles chegaram, voltaram alguns metros, encontraram o homem caído e falaram o seguinte: olha, nós vamos te ajudar. Aquele homem falou o seguinte: não, vão sem mim, porque eu não vou aguentar. Então eles insistiram mais: não, nós te ajudamos. Não, podem ir sem mim, eu não vou aguentar. Então um daqueles amigos pegou aquele homem e falou assim: eu vou te levar. O outro falou: você está maluco, se você for levar ele, a gente vai morrer. Nós não vamos chegar lá. Não, então faça da sua maneira, eu vou levar ele. Então um daqueles amigos saiu andando na frente, sozinho, enquanto o outro jogou um alpinista nas suas costas e foi passo a passo caminhando em uma reta, um lugar branco, sem ver o horizonte. Preciso de ajuda. Vem aqui, Kennedy, aproveita que você voltou hoje. Top, vem aqui. Vem aqui, Rodriguinho, aproveita que você está solteiro, vamos fazer uma propaganda sua. Diga todo mundo glória a Deus. Talvez alguma das irmãs falou até mais forte, mas você não ouviu, que foi todo mundo. Então nós estávamos os 3 alpinistas. Um caiu. O bom do Kennedy é isso, Marcão, ele é pronto. O outro começou a discussão. Um falou: eu não vou com você. Você não vai comigo. Não, eu que vou pegar ele. Você é o outro, você é o que está. Um falou: eu não vou com você. Diga, eu não vou. Não, só interpreta, fala assim: não vou com você, vamos morrer. Você foi embora. Ele foi. E ele estava já longe. Então um decidiu ajudar: levanta, porque eu estou no crossfit, o treino não está fácil não. Pendura aí. Pendura só. E um falou assim: eu te levo. Começou a levar. Olha o tanto que eu estou no crossfit, olha o tanto que eu estou bom. Coloca sua cabeça de cá. E ele começou a levar. A Bíblia diz suportar uns aos outros, não é? Só que lá na frente, aquele ali cai. E enquanto um suportava o outro, o calor, não fica isso. O calor desse aquecia o corpo daquele que trabalhava. Lá à frente, eles perceberam que o amigo já estava morto. Lamentando muito a morte, eles continuaram. Até que 10 metros depois, pode descer, você gostou? 10 metros depois, eles encontraram uma equipe de resgate. E os médicos foram categóricos quando disseram: se o corpo do seu amigo não estivesse entrelaçado ao seu, vocês 2 iriam morrer. Diga glória a Deus. Ajuda ele aí, por favor. Amém. Não vou pedir para você aplaudir o Senhor pela vida dos meninos, não, porque ninguém merece palma aqui, viu? Só Jesus. Mas vamos lá. Você entendeu a lógica? A Bíblia diz: é melhor ser 2 do que 1. Se um cair, o outro levanta. Se um chorar, enxuga as lágrimas dele. Se um te pedir a túnica, entrega logo a capa, entrega tudo para ele. A Bíblia é tão categórica que ela nos ensina o seguinte: se te chamarem para andar 1 milha, esteja disponível para andar 2 milhas. Querido, eu casei e eu vou te falar uma coisa. Deus foi tão lindo, os irmãos da igreja se mobilizaram, querido. Eu conheço tantos testemunhos de casamento. As pessoas vão casar sem condição de nenhuma, e todo mundo vai ali, ajuda, compra uma coisa, compra outra, junta 3 irmãos da igreja, vamos dar a geladeira, junta outro, vamos dar a cama, junta mais uns. Tem pessoa que nem é convidada para o casamento e ajuda, porque a Bíblia fala para nós sermos assim. A Bíblia não diz:
Caso sejais convidados a um casamento, abençoai. A Bíblia manda se abençoar qualquer um, é todo mundo. Suportar uns aos outros. Pessoas que decidiram suportar. Pessoas que decidiram suportar. Decidiram ter nascido para fazer uma diferença. Eu não sei, querido, se você consegue enxergar isso na sua vida. Eu não sei se você nasceu para fazer a diferença. Aí depende de você. Você tem duas escolhas ao sair daqui hoje. Ou você continua a sua vida normalmente, ou você decide cumprir o propósito de Deus na sua vida. O propósito de Deus na sua vida não é ter a camiseta da Transformados. O propósito de Deus na sua vida não é ser evangélico, ser católico, ser espírita. O propósito de Deus na sua vida não é ser religioso. O propósito de Deus na sua vida é ser parecido com Jesus. E Jesus, ele era Jesus. Ele é. Jesus foi munido de santidade. Jesus lutou contra o pecado. Jesus foi caridoso. Algumas correntes ainda acreditam que a salvação, que as obras me salvam. O que me salva é a minha fé em Jesus Cristo. Mas não existe nenhum salvo que não pratique as obras, porque a fé sem obras é uma fé morta. Então, se eu tive fé para aceitar Jesus, necessariamente eu preciso sempre ajudar os meus irmãos, suportar uns aos outros. Você está passando uma dificuldade? Procura alguém, deita aqui, querido, busque ajuda. Não seja soberbo. Tem pessoas que são soberbas e se escondem atrás de uma falsa humildade. Elas pensam, eu não quero dar trabalho para ninguém. Mas na verdade elas não querem admitir que elas têm problemas. Querido, rasgue o seu coração. Se é tempo de se humilhar, se humilhe. Vá atrás, procure. Hoje eu estava pedindo oração pela Rosângela. Falei, Rosângela, eu estou com uma situação assim. Foi ou não foi, Rosângela? Falei, ore por mim, preciso de oração. Já teve vezes do Mateus perceber que eu não estou bem, se aproxima. Não é porque eu sou pastor dele. Queridos, sejamos humildes. Quem nasceu para fazer a diferença? Todos nós. Quem vai fazer a diferença? Aqueles que estiverem dispostos a imitar Jesus. Aquele menino não tinha nenhum sapato. O chinelinho dele rasgou. Ele namorou aquele sapato de longe. Você viu como que ele olhou? O menino lustrando o sapato, o menino organizando o sapato. Ele organizou tudo ali, querido. Olha como é linda a situação. Ele acabou com os sapatos nos pés, mas não por ter cobiçado. Aquilo ali para mim é ação divina. Ele mereceu. Ele correu atrás, ele tentou jogar o sapato. O outro falou assim, não, ele esforçou. Eu vou abençoar ele agora. O cara tirou o sapato e jogou para ele. A nossa vida ela tem que ser mais ou menos assim, querido. Vai ter situações na sua vida que elas vão ser diferentes. Tem um testemunho, querido. Tem um testemunho muito forte do nosso anfitrião, da nossa célula, que acontece toda segunda-feira, o Fernando. O Fernando é casado com a Alice. O Fernando conta o seguinte, ele fala que quando ele foi a primeira vez no evento nosso, foi na praça. Aí diz ele que chegou e ficou de longe. Aí de repente diz ele que aproximou um pouco e viu a gente pregando. E parece que chegou um morador de rua. E nesse dia aquele morador de rua estava ali e ele não pediu Jesus. Ele precisava de um sapato, ele queria um calçado. E naquele dia, inspirado por Deus, querido, e uma coisa até natural minha, eu tirei meu sapato e dei para ele. Tirei a meia e dei para ele. Aí o Marcelão já tirou uma blusa e deu para ele. Diz o Fernando que olhou e falou assim, não, esse pessoal aqui é doido, esses são diferentes mesmo. E dizer que ficou com esse trem na cabeça dele, ao ponto dele converter. Ele foi para Goiânia, ele ficou em Goiânia e ele voltou, sabendo que ele serviria Jesus aqui na comunidade, que ele estaria no nosso meio. Sabe o que é o problema, querido? Queremos ser bons de discursos e péssimos de atitude. Tem pessoa que conhece a Bíblia de cabo a rabo. Não, isso aqui, o que é isso? Mas é péssima de atitude. Péssima de atitude. Vou te dar uma dica. Conheça a Bíblia, mas viva a Bíblia. Você nasceu com um propósito, querido. O seu propósito é fazer a diferença, amém?
Quantos se sentiram confrontados com essa palavra? Levanta a mão. Eu senti. E ó que eu preguei. Quantos se sentiram edificados? Levante sua mão. Amém, querido. Se você vier aqui nas quintas-feiras, nos domingos, nos sábados, as palavras que nós temos são palavras de confronto. E deixa eu te falar, eu estou com uma ideia ardendo no meu coração. Você vai dar glória a Deus ou não? O que você acha da gente voltar às raízes? Sabe, as praças são mais arejadas, né, irmão? É só a gente ficar longe. Quem sabe a gente não volta às raízes, raiz mesmo, de oração. Você lembra daquele primeiro ano que nós oramos? Recebemos uma notícia pelo telefone do delegado civil da cidade, agradecendo as orações, porque João Pinheiro foi a cidade de Minas que teve a maior diminuição de crimes hediondos. Querido, não fomos nós, mas nós estávamos em oração. E durante um ano, eu creio que Deus ouviu nossas orações, porque 46% de diminuição de crimes hediondos. Porque nós nos humilhamos, porque nós nascemos para fazer a diferença, porque sexta-feira à noite era dia dos jovens se ajoelharem na praça e chorarem e fazerem a diferença pela cidade que eles amam. Eu amo a minha cidade, querido. Eu não vou aceitar a minha cidade ficar nas mãos das pessoas. Não são as pessoas que vão mudar a nossa cidade. Nós vamos ter atitudes baseadas em Jesus, amém? Então aguarde aí. Nós vamos voltar às raízes em nome de Jesus. E é para agora já, viu? Pode esperar. Recebeu de Deus? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu ponho Mateus na fria. Já peça a música. Querida, essa canção fala de nós entregarmos a nossa vida para Jesus. Você não precisa vir na frente. Eu não quero nada religioso, eu quero que você entenda. É para um propósito maior. Nós não fomos chamados somente para vir nos cultos, para participar de uma célula. Isso é muito pouco, querido. Você foi chamado para fazer a diferença. Existem pessoas, querido, que precisam simplesmente de atenção, de você sentar do lado dela, de você olhar nos olhos, de você orar, de uma ligação. Talvez você não pode estar presente. Hoje, querido, eu liguei para meus avós, eu mandei mensagem para os meus tios, eu pedi perdão pela ausência. Às vezes eu sou próximo de todo mundo e eu esqueço da minha família. Eu mandei mensagens de amor, de gratidão. Eu te digo, faça a diferença na vida das pessoas. Talvez hoje, pare de usar o seu Instagram e o seu WhatsApp, Facebook, TikTok, somente para o seu prazer. Use como um canal de bênção. Mande uma mensagem para alguém hoje. Talvez alguém está precisando da sua mensagem. Talvez alguém precisa de uma oração. Grave um áudio. Diga a essa pessoa que ela é especial, mas entenda que você nasceu para fazer a diferença nas coisas pequenas. Não queira coisas grandes, não. Esqueça as coisas grandes. Esqueça o outdoor. Esqueça o púlpito de uma igreja. Esqueça, querido. Faça a diferença no oculto. Aquilo que a sua mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Apenas faça. Apenas faça. E descubra que você nasceu com um propósito muito maior do que somente vir à igreja. Muito maior, querido, amém? Vamos declarar essa canção em nome de Jesus? Os seus propósitos, Jesus, eu quero viver e refletir a tua luz. Eu quero refletir, Jesus, para as nações, os seus propósitos, Jesus. Diga, eu quero viver. Eu quero viver e levar a tua paz Para todos os que necessitam. aos que necessitam. Eu decidi viver pra ti. Você que decidiu, coloque a sua mão sobre o seu coração, querido. Não há nada que eu queira Diga isso. mais que
Jesus, nós queremos entregar a nossa juventude. Nós queremos entregar, Senhor, os anos que ainda nos restam. Talvez muitos de nós, Senhor, até o momento vivemos uma vida apática, fazendo somente aquilo que nos foi pedido. Mas nós queremos ir além. Nós pedimos ao Senhor olhos de compaixão. Nós pedimos ao Senhor disposição para chorar com os que choram. Nós queremos nos alegrar com os que se alegram. Nós pedimos ao Senhor estratégia. Nos torne uma igreja que se importa. Nos torne uma igreja mais preocupada. Nos ensina, Deus, do menor, aquele que é o maior, do mais novo ao mais velho. Nos ensina, Senhor, a sermos mais humanos, como Jesus o foi sobre a terra. Nos ensina, Jesus, que nós podemos fazer a diferença. O Senhor mesmo deixou em sua palavra que o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe e que éramos uma simples matéria, o Senhor já nos conhecia. O Senhor deixa claro que estabeleceu um propósito nas nossas vidas. Então nós pedimos ao Senhor força, nós pedimos ao Senhor coragem, nós pedimos ao Senhor olhos espirituais abertos, para que possamos entender que nós nascemos para fazer a diferença. Nós nascemos para fazer a diferença. Modifica a nossa mente, Jesus. Modifica a nossa mente. Eu decidi. Diga isso, viver para ti. Viver pra E ti. não há nada. Não há nada que eu queira mais. Eu quero desfrutar. Entregar em teu altar em teu altar a minha juventude. minha juventude. Diga, eu decidi A ti eu decidi viver para ti. viver pra ti. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais que entregar em teu altar. Eu quero entregar, Jesus. Minha juventude a ti. Querido, nós começamos esse culto 7h30. Agora são 9h04 e nós já encerramos praticamente o culto. Mas acenda a luz, por favor. Preste atenção aqui. Querido, nós pregamos com tanta empolgação, não porque nós queremos mexer com você. Quem convive comigo sabe que eu sou empolgado de natureza. Mas sabe, querido, um dia alguém se preocupou comigo. Um dia alguém cuidou de mim. Um dia alguém se amou. Alguém amou a minha vida. E um dia alguém acreditou no meu potencial. A Bíblia diz: de graça recebemos e de graça vamos dar. Eu espero que você tenha entendido, querido, essa palavra. Não é sobre igreja. Quando nós estivermos na eternidade, não vamos dizer agora os transformados, agora os católicos, agora os presbiterianos. Não vai ter isso. Esquece isso. Não está escrito isso na Bíblia. A Bíblia diz que Ele vai nos chamar por nome. É individual. Então se preocupe, querido, com você. E seja alguém que nasceu para fazer a diferença. De repente, querido, você está pregando demais. Prega um pouco menos. Prega menos. Faça mais e pregue menos. De repente as pessoas não querem a sua pregação, elas querem a sua atitude, amém? Levante sua mão, vamos embora para nossa casa. Deus nos leva em paz e em segurança, desfrutando do seu amor, da graça que está presente em Jesus Cristo e das consolações do teu Santo Espírito. Querido, vá em paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo, amém?